Salve, salve, galera! Começando mais um episódio aqui do iCast. Hoje, tendo a honra de estar recebendo aqui o pastor Cleiton. Muito obrigado pela presença, pastor. Obrigado, Tarcísio. Acácio, presbítero. Obrigado. E não poderia de agradecer aqui nosso patrocinador, Café da Roça. Café que é plantado em Ibiraci, colhido, moído, não tem mistura, aqui o café é puro. E quem quiser comprar é com o Alexandre da Animed, nós vamos deixar depois aqui o Instagram dele. Mas segue ele aí, Alexandre Tiarello. Encomenda o café da roça. Vou começar aqui, vou servir um cafezinho aqui para vocês darem uma experimentada. Aí sim. Aí tá lá, vocês me comem. Esse café por esse aqui é bom, viu? Demais. Aí, diferente, hein? Heitor, quer um cafezinho, Heitor? Pode pegar ali, pega a sua xícara lá que eu sei que você quer o café. Você gosta. Diretor de marca. Se ele ficar sem o café, ele dorme. Você açúcar, você Rapaz, bom demais. Rapaz. E pastor Clay, que é pastor da Igreja Brasil para Cristo, se apresenta um pouquinho, pastor. Fala um pouquinho de você aí. Pessoal, boa noite, né? Quero primeiramente agradecer ao vereador Tarcísio, que é um amigo particular, pelo convite, né? Estarmos aqui no Live Podcast, né? Primeira vez. Ao presidente Acácio, que está aqui com a gente também. Para mim é um motivo de alegria. Meu nome é Cleiton Costa, sou pastor da Igreja Brasil para Cristo. Esse ano fez 10 anos, né? Esse ano faz 11 anos, na verdade, que eu estou como pastor. E para mim é uma honra, né, servir a Igreja do Senhor. Tenho uma esposa maravilhosa, Letícia Costa, e 3 filhos, né, a Nicole, a Natália e o Nicolas. E estamos aí em Planura há 14 anos, cuidando aqui da obra de Deus. E para nós tem sido bênção demais. Imigramos de Frutal para cá. E Você é nascido em Frutal? sou nascido em Frutal e faz 14 anos que a gente está aqui, né? A gente veio a trabalho e também para ajudar aqui na obra Brasil para Cristo, que era bem recente. E a gente veio para cá para apoiar o trabalho e hoje a gente está como pastor presidente e a obra está caminhando, graças a Deus. Bacana, muito bacana. Acácio, se apresenta aí. Então, meu nome é Acácio, quero agradecer a oportunidade, né, de estar acompanhando também o grande podcast, o iCast, e aí agradecer ao Tarcísio, estar aqui também com o pastor Cleiton, né. Então, eu sou presbítero da Igreja do Brasil para Cristo, né, sou evangélico desde 2003, 2004 ali. Comecei como presbítero em 2015, né, ali na igreja qual ministrava, qual eu participava, né, que eu estava ali. Fiquei 18 anos nessa igreja, né, mas sou da cidade de São Paulo, nasci em São Paulo e estou aqui em Planura desde 2000, se eu não me engano. Desde 2000. Ah, você é de São Paulo? Sou de São Paulo, capital. Aí estou aqui em Planura, se dependesse de mim, não estaria aqui. Mas a gente veio com criança com meu pai, né? Meu pai foi influenciado para vir para cá, falava que é uma cidade tranquila. Realmente é uma cidade tranquila, graças a Deus. A gente encontrou isso aqui. Depois de uma fase adulta, você consegue ver, assimilar, né? A grande São Paulo, como que é uma cidade, além de ser a terra da oportunidade, mas também a terra do crime, das coisas que acontecem, do perigo. Então, para a gente aqui foi constituir família aqui em Planura. Tem um filho, que é o diretor de imagem aí, que está gravando nós aqui nessa noite. Tem uma esposa, né? Tem uma esposa, não pode ter duas, né? E se ela estiver assistindo, Vai dar ruim, né? aí tá ruim, né? Então, a Nayara, que com certeza vai estar nos assistindo, que eu falei que eu estaria aqui. Mas é isso aí, a gente está aqui, né? Espero viver aqui, não penso em sair daqui, porque eu gosto muito dessa cidade. Conheci o Tarcísio, né? Mas um grande tempo aí como amigo, agora no cargo político. E a gente está aí para participar desse podcast e falar mais sobre o que tiver de melhor para falar. Bacana, bacana, história bacana. Não poderia aqui te parabenizar pelo seu filho, Nico, sempre aí disposto a trabalhar. E eu sempre tenho aquela questão ali, que determinação, né? Você não precisa ser o melhor nas coisas. Mas se você é determinado, Isso. perseverança e ter esforço, Sim. você atinge os seus objetivos, né? Acho que a determinação é um dos principais fatores para você chegar em qualquer lugar. Perfeito. Porque às vezes tem muita gente que é muito capaz, mas às vezes ela não tem uma determinação. Então a determinação. Então que quero parabenizar pelo seu filho, menino educado, tá aí com nós trabalhando.
De vez em quando ele dorme. Sim, sim. Ah, Não, a gente, às vezes quando a gente vai produzir alguma coisa, algum conteúdo, a gente às vezes chama o nome para chamar a atenção dele, né? Porque ele é jovem ainda, tem muito a aprender, tem aquela parte de profissionalismo, mas creio assim, no dia a dia, na responsabilidade, acaba sim. aprendendo, né? E é aquela Então, questão, né? Quem planta trabalho, vai colher na frente frutos Perfeito. positivos, né? sim. Você não queira plantar mandioca e colher morango, Não, né? tem que ser aquilo que Plantio, né? Perfeito. E isso é bíblico, né, Isso é pastor? bíblico. A maturidade com que a pessoa vai adquirir no futuro, né? Ou seja, você disse aí é claro, por exemplo, quem planta vai colher. Ou seja, não dá para escolher o plantio diferente daquilo que a pessoa plantou, né? Só vai colher de fato dentro daquilo que ela plantou. Então, nesse caso aí, a Bíblia é clara. Aquele que plantar, aquilo que plantarmos, iremos colher, né? Tá claro aí nas Escrituras. E isso está repleto, está claro na vida do ser humano, né? As escolhas feitas no decorrer da vida aí, ela reflete o futuro. Então, a gente, quando conhecemos alguém, quando você aprofunda no conhecimento, no relacionamento com alguém, você já vai perceber qual tipo, como foi o seu plantio, né? O modo que ela está vivendo hoje é aquilo que ela plantou lá no passado, né? Criação dos filhos, o respeito, sua vida com Deus, a vida pública, a vida familiar, tudo é fruto, né, de algo que veio sendo gerado na vida da pessoa no passado, né? Ou seja, o futuro é representado por algo que foi feito ou de mal ou de ruim, né, num passado talvez não muito distante, né, na vida da pessoa. Verdade. Pastor, uma curiosidade, assim, qual foi o chamado, assim, que você falou assim, quero ser pastor? Foi desde jovem? Ou teve algum momento, assim, na sua vida que você falou assim, eu quero ser pastor? Ah, legal. A minha história é assim, ó. Eu não queria ser pastor, na verdade. Eu não queria. Não que seja algo que hoje eu entendo o meu chamado, né? Mas não é algo que eu queria. Eu, eu fui para a igreja por volta dos 4, 5 anos de idade com os meus avós, e aí depois meus pais começaram a ir e tal. Os meus tios, os irmãos da minha mãe, eram músicos na igreja, então a área que eu ficava olhando e admirava era a área da música. Então eu iniciei no ministério, Que era qual a igreja? a igreja, a igreja pentecostal, a Palavra de Cristo Mundial. Era uma igreja em Frutal. Né? Os pastores hoje já dormem no Senhor, os pastores presidente. E eu fui criado nessa igreja. Então eu ficava olhando meus tios tocar e outros músicos, minha vontade era tocar. Então eu iniciei tocando um pouco de bateria, depois fui pro violão, fiz alguns cursos, enfim. Aí a minha área era música, né? E depois, com 18 anos, na verdade com 14 já, o saudoso pastor Geraldo falou: Ó, você tem uma chamada, você vai ser meu cooperador. Cooperador é o primeiro grau ali nas igrejas tradicionais para encaminhar para a pessoa ser o obreiro, né? Falou: você vai ser meu cooperador. Aí eu falei: rapaz, será mesmo, né? Esse negócio de cooperador, não era a área que eu queria, mas eu entendi. Aí ele começou a criar eu nessa linha. Me deu Bíblia, me deu livros. Nossa, vai ser meu cooperador. E a partir daquele momento, além de eu estar na música, eu ficava cooperando ali, auxiliando do lado dele. E no futuro. Estudando, que esse teu livro, Isso, estudando, lendo Bíblia. A partir daí eu comecei a ler mais a Bíblia, né? Comecei a mergulhar um pouco mais. Então eu comecei a entender aquela proposta. Aí o que a gente. No futuro eu fui entender isso. Quando você. A unção que você serve, ou seja, se você começa a servir alguém que carrega algo, e ele era um bom pastor. Aí eu entendi, hoje eu entendo que quando eu comecei a servir aquela unção foi transferida para mim. Qual que é a unção? Unção pastoral. Eu nem sabia no futuro que eu hoje seria um pastor. Então, ou seja, aí eu comecei a servia na música, servia na cooperação. Só que aos 18 anos foi quando eu ministrei pela primeira vez. 18 anos. 18 anos de idade, primeira vez que me deu oportunidade para ministrar. Eu ministrei a palavra de Deus, ali, de uma forma bem tímida. Eu era muito tímido mesmo. Ministrei de olho fechado, não olhava para ninguém. E hoje eu chamo a benção, né? E foi assim, foi a primeira experiência com a palavra. Só que no caso do pastoreio,
quando eu comecei a ministrar, eu pensei, eu vou sair andando, né, viajando. Meu sonho agora, eu gosto muito de viajar até hoje. Falei, então meu sonho vai ser itinerante, sair andando na cidade. Então eu Falando com a palavra. com a palavra, ministrando cidade, cidade, era o meu sonho até então. Falei, rapaz, aí eu olhava os pregadores que eu acompanhava na internet, eu via, na época não tinha muito acesso, mas era mais por áudio, né? Quem que era DVD. esses que te inspiravam? Ah, sim, legal. Por exemplo, como a gente é de uma linha pentecostal, então a gente seguia muito e ouvia muito, por exemplo, Marcos Feliciano, que hoje é deputado federal, que é pastor também, inspirou muitos jovens da minha geração. Agora eu não sabia. O pastor Marcos Feliciano inspirou muitos jovens, hoje ainda é pastor, lógico que está como deputado federal, né? Então ele foi também uma das minhas inspirações, somente em pregar de forma eloquente e viajar, né? E também na dedicação ao estudo. Dr. Alderia Nelson Rocha, que é um grande mestre da palavra, pastor Carvalho Júnior, ainda da minha época Nakayama, né? E N outros pastores que a gente sempre estava ouvindo, por CD, né? Colocava o CD, colocava a fita, enfim, você ficava ali. Jovem que hoje for falar assim, CD e fita, né? Fica imaginando. O que é isso? É CD e fita, você fica, né? Então foi a minha inspiração, só que foi o começo ali, né? Até sair um pouco ali, saía para ministrar, receber alguns convites, a gente ia louvar, já ministrava. Só que aí Deus depois veio e começou a dar algumas palavras, usando alguém que Deus tinha um rebanho para a minha pessoa, né? Um futuro não tão distante, a gente ia tomar conta de um povo, né? Que hoje já está aqui, pela graça de Deus, né? Mas com que idade, então, que foi esse Ah, tá. amadurecimento dos 18, que você começou a ver que E a partir dos 18 comecei a ministrar a palavra e comecei a estudar, comecei a fazer teologia. você fez teologia? Hoje eu tenho, pela misericórdia de Deus, quatro cursos teológicos, né? E agora acabei de formar em bacharel em teologia pela Unip. Bacana. Aí daqui uns dias eu tô, como se diz, tô diplomado, né? Tô aguardando aí, só falta mais algumas etapas, né? Mas por misericórdia de Deus. Aí quando eu entendi que quando eu tinha a primeira chamada para a palavra, aí eu falei, tenho que dedicar. Aí comecei a dedicar a ler mais a palavra de Deus, a estudar. Embora eu não era pastor, mas estava sempre ministrando, ainda jovem, sempre ministrando com jovens, com os irmãos. E aí foi um aprendizado, sempre ao lado de pessoas mais maduras, né? É onde você aprende bastante, tanto como pessoa, né? E como homem de Deus também. Então, eu estava sempre com homens e mulheres de Deus ali, sempre junto, acompanhando, tentando, ouvindo. Sempre gostei de ouvir, né? Então, a gente foi aprendendo muito e Deus foi criando foi nos moldando para essa chamada, né? Mas a primeira vez que eu recebi essa palavra, que eu iria cuidar de um rebanho, dentro de mim eu falava, não, quero não. Eu não queria, porque a gente acompanhava como era os nossos pastores, a vida corrida, aquela para conciliar filhos, conciliar família, esposa, o ministério, muitas das vezes o trabalho secular. Eu via bastante como era a dificuldade e muitas das vezes eu via, né? Às vezes o pastor fazia algo, ajudava pessoas, aí de repente aquelas pessoas que ele ajudava, de repente a pessoa virava as costas. Então eu ia observando muito isso, que eu estava sempre junto com esses pastores. Hoje eu entendo essa chamada e como é que eu sempre estava junto. Sempre estava junto, era algo que não é que eu. Era algo que eu gostava, né? O pastor falando de tal. Às vezes eu tive um tempo no ministério que trocava bastante de pastor, de líderes. Mas sempre que vi um novo, era automático. Eu tava ali sempre envolvido, sempre junto, ajudando, em oração, participando do trabalho. Então, eu vi que hoje eu vejo, né, essa importância que a gente estava sempre junto ali. Aí, aos poucos, isso foi brotando, mas a convicção da chamada demorou. Demorou bastante. Por exemplo, esse ano faz 11 anos que a gente está como pastor, né? Já faz 11 anos esse ano. Mas a convicção pastoral mesmo veio, sei lá, acho que mais ou menos depois de uns 3 ou 4 anos já pastoreando a igreja.
né? Quando eu fui assumir o trabalho, eu não queria mesmo. Tá? O pastor Daniel falou, pastor Daniel hoje é pastor em Frutal, né? Ele me levou ao diaconato, Uhum. me levou ao presbitério, me levou ao pastorado, né? Então eu devo muito a ele essa dele entender a chamada de Deus na minha vida, que é Deus que separa as pessoas para o ministério, mas Deus sempre vai usar alguém para te alinhar, para te apontar, para, né? Deus é dessa forma, Deus sempre vai usar alguém, né, para sua casa. Sim. Então ele foi um instrumento de olhar para mim, aquele pastor antigo lá, o pastor Geraldo, quando olhou para mim e falou: você vai ser meu cooperador, embora eu não entendia, no futuro eu entendi quando o pastor Daniel veio com a mesma visão: ó, eu vou te levar ao diaconato, você tem uma chamada. Depois, ó, você vai ao presbitério, você tem uma chamada. Você vai ao pastorado, você tem uma chamada. E às vezes quem está sendo chamado ainda não está entendendo. Então a importância do líder olhar e observar na visão, na ótica divina, qual é a chamada das pessoas que estão à sua volta. Porque às vezes, né, na maioria das vezes, a pessoa mesmo não consegue servir. Ela não tem aquele entendimento. Às vezes a vontade dela é outra. Igual eu queria ser músico, depois eu queria ser itinerante, sair pregando, viajando, é coisa linda, né? Parece meio glamuroso, né? Mas também tem os seus desafios. Só que mal eu sabia, né, que a chamada que Deus tinha aí específica, pelo menos até agora, é uma chamada pastoral, local. Temos uma igreja linda aí, né, que está em. Vamos falar um pouco mais daqui a pouco, mas está em construção. Mas o povo, né, a gente já tem um povo maravilhoso, uma igreja, líderes abençoados, a glória de Deus. Bastante fiéis, né? Isso. E a Cássio, você já era de família evangélica, você falou que é evangélico desde 2003. Então você foi criado em outra religião depois? Assim, a minha história é similar, chamada para o ministério foi igual ao do pastor Cleiton, mas a minha família não era evangélica. Inclusive, a minha mãe, meu pai, eles vieram, era alcoólatra, era viciado em bebida alcoólica, cigarro. Então, a gente teve essa dificuldade, eu e meus irmãos, para enfrentar isso, né? Porque através da bebida havia alteração de ambiente, porque a agressividade, a violência, no entanto, nem meu pai, mas mais pela minha mãe. Minha mãe, quando ela bebia, ela se transformava em outra pessoa. E a gente, igual no início do podcast que a gente iniciou, sobre a semente que você planta, a semente que você cultiva, é aquela, possivelmente, no futuro, o fruto que você vai colher daquela semente. Os filhos é aquilo que realmente é como uma base de esponja. Os filhos suga o que a mãe e o pai tá fazendo, tá cultivando. E assim, na minha infância foi mais ou menos daquela forma, tal, por causa do clima do vício. Aí minha mãe, ela foi uma igreja lá em São Paulo, a primeira igreja que eu entrei, né, que não sei se pode citar o nome aqui, pode? Pode. Foi a Universal, né, tinha uma campanha de libertação lá, foi onde a primeira vez que eu pisei o pé dentro de uma igreja evangélica. Mas, no entanto, eu não conhecia nem igreja católica, né? Nunca fui batizado na igreja católica. Depois, aos 14 anos, que eu fui batizado na igreja evangélica. Minha mãe nunca não tinha batizado. Minha mãe, na verdade, minha mãe e meu pai não tinham religião nenhuma. A religião entrou na vida da nossa família através do vício que eles viviam, e uma vizinha convidou eles para ir nessa igreja que possivelmente ia se libertar desse vício. É onde eu e minha família, criança também, nós fomos influenciados aí. E lá eu comecei a ter eu assustava porque a igreja não era do pentecostal, era neopentecostal, então não tinha um processo de libertação. Tinha uma campanha de libertação, e essa campanha de libertação tinha um cenário muito forte. Um cenário muito forte ali, uma oração muito forte. Só que assim, não foi por isso que minha mãe e meu pai largou da bebida. Nós viemos aqui para Prangura, a história é muito longa, né? Nós viemos aqui para Prangura, mas aí que acontece? A permanência é que te faz criar resistência. Então, quando minha mãe e meu pai começou aí, estava começando a ficar bom, estava ficando legal, estava tendo aqueles cuidados e tal. Só que a partir do momento dessa mudança de São Paulo para Prangura, houve um afastamento, e aonde tudo voltou à tona de novo. Aí aqui nós teve vários desafios, porque aí nós só não foi o evangelho que entrou na nossa vida. Entrou também a parte do candomblé, para processo de libertação. Então, tudo isso eu vivenciei na minha infância. Só que quando Deus tem um chamado na vida da gente, Deus, quando Ele escolhe, igual lá em Jeremias fala que desde o ventre da nossa mãe, Deus nos escolheu, nomeou, deu um nome.
nomeou como profeta, eu acredito nisso. Que desde o ventre da minha mãe, Deus tinha um chamado na minha família. Tem um chamado. Hoje, graças a Deus, meu pai, minha mãe, é tudo evangélico, meu irmão, se livrou do vício. Hoje nós eles não frequentam a mesma igreja que eu frequento, mas eles frequentam a igreja evangélica e está totalmente firme com Deus. Mas, assim, voltando ao início de tudo, demorou muito tempo desse sofrimento. Minha mãe sofreu um acidente de carro. Quando ela bebia, ela quebrou totalmente os vidros do carro, amassou o carro. Tudo é efeito da bebida alcoólica. Para isso, o evangelho, nós começou em 2003, na Igreja da Graça, Internacional da Graça de Deus. Aonde eu era criança ainda, eu tinha lá de, não sei quantos anos eu tinha em 2013, só o celular para fazer essa conta agora, mas eu era bem novo. Aí eu comecei com ela, e eu comecei com ela porque eu falava assim, ela me chamava para ir, que ela sozinha ela não ia. Então ela falava assim, Cássio, vamos, e eu queria ver ela longe da bebida. Você acompanhava ela. Isso, eu já peguei meu pai e cortar a mão, porque meu pai já não estava mais bebendo nessa época, quando nós estávamos aqui na igreja, quando nós iniciamos na Igreja da Graça. Meu pai foi liberto, só que ele fumava. E aí havia desconcordância dentro de casa, porque ele fumava e minha mãe bebia. Minha mãe queria que ele parasse de fumar, que era essa novela dentro de casa. Só que o medo é por causa da agressividade da minha mãe. Minha mãe, quando ela bebia, ela se tornava mesmo outra pessoa. Era faca na mão, pedra, tijolo. Então, e isso eu não queria ver dentro de casa. Então, para mim ver a minha mãe não acontecendo isso, eu falava, vou com ela. E nós começamos a ir na igreja. E ali é onde que eu tive encontro com Jesus. Jesus foi moldando meu coração, como também foi moldando o coração dela. Ela se tornou outra pessoa. Nós ali batizou ali em 2003. Ficamos lá um bom tempo. E aí o pastor em 2005, 2008, porque lá no ministério que eu vim era igual do pastor Cleito. Passava um pastor, passava um ano, 2 anos, mudava, trocava. Aí veio um pastor que chamava, o nome dele era Joel. Hoje ele está aqui no norte de Minas, acho que ele está em Teófilo Otoni, se eu não me engano. Até o último dia que eu tive notícia dele, ele estava em Teófilo Otoni. Ele foi o responsável por me ter essa visão espiritual, de enxergar. Porque eu gostava, eu era um menino que, quando teve aquele contato com Jesus, não que eu não sou hoje, mas é uma dinâmica diferente. É uma dinâmica, é um amor, é um carinho. Então ele percebeu através da oração, que eu tinha aquela oração forte e tal. E ele foi me dando oportunidade. Então teve vezes, igual o pastor Cleito falou aí, teve vezes que quando ele me dava oportunidade eu não sabia nem o que falar. Às vezes eu fechava o olho, às vezes eu não sabia nenhuma palavra. Só que através da confiança que ele tinha em mim, que Deus transmitia no coração dele, eu entendia que eu era o chamado de Deus sobre a minha vida. Só que eu precisava trabalhar sobre aquilo. Principalmente tirar a timidez. Aonde que muitas vezes na minha vida eu não conseguia dialogar, esse trabalho de escola, literatura, eu tinha dificuldade de se comunicar. Mas isso tem um estudo que fala que 99% da população tem o maior medo dela é falar em público. Falar em público. Sim, às vezes assim, porque não sei se você percebeu, mas assim, eu tenho uma. Porque quando eu era mais novo, eu era pior do que eu sou hoje, no falar. Meu irmão, o Alonso, ele é pior do que eu. Então, para ele falar, ele engasga mesmo. Ele engasga. Eu tenho essa dificuldade. Entendeu? Mas não que eu tenho vergonha. No entanto, eu não tenho vergonha. A questão é essa leve. Mas hoje, para você ver, hoje eu trabalho com mídia, comunicação, hoje eu faço. Aparece em vídeo, hoje ministro. Eu orei a Deus, porque eu tinha essa dificuldade porque eu tinha vergonha de se expressar em público por causa desse problema, de engasgar e não sai nada. E isso, uma vez na igreja, quando o pastor Joel me deu a oportunidade, parece que 30 minutos não saiu no ar. Mas os irmãos compreenderam a situação, deu amém, graças a Deus. Só que aí a grande história nesse negócio aí é o quê? Aquilo que falou, determinação. Ainda mais quando tem pessoa para incentivar. Não, é isso, Deus quer isso de você. Quando pessoas tem pessoas que vão te desmotivar. Tem pessoas, isso não é para você. Meu sonho mesmo era louvar. Só que nunca deu certo. Eu nunca decorei. Até hoje, se eu for louvar as letras... Pegar ele... Não consigo. Não sai. Na hora não vai. Mas para ministrar, Deus distribuiu os talentos para cada um. Né? Então, não tem nem como discutir. E aí, o pastor Joel deu essa oportunidade para a gente. Tá ali,
eu entendia que, assim, era falta de maturidade. Eu entendia que, tipo assim, ó, o pastor não quer pregar porque ele tá, assim, preguiça. Eu pensava nisso, mas não, tinha visto algo em mim que eu não tinha percebido. Queria que você se desenvolvesse. Desenvolvesse. Ele falou assim, isso. No entanto, aí que foi as trocas de pastor, o que acontece? Eu já estava nesse mesmo ritmo. Nesse mesmo ritmo. E os pastores vinham com o auxiliar, vinham com a equipe completa. Aí o que acontece? Os outros pastores vinham e falavam assim, você, vai lá. Ou você, vai lá. Aí a gente criou, tipo, um carinho com aquilo. E foi indo. E a gente vê o trabalhar de Deus. Embora os desafios, as dificuldades, o problema, a gente só foi para a honra e glória do Senhor, a gente só foi se capacitando para melhorar ainda mais aquilo que o Senhor proporcionou para a gente como dom, né? Então, Você virou presbítero na igreja do pastor? Não. Eu já, lá na igreja do Brasil para Cristo, é presbítero. Lá onde eu vim é ministro. Sim. Mas eu lá na outra igreja que eu frequentava. Entendi. A gente falando aqui questão de falar em público, né? Da igreja, né? Eu acho que hoje o jovem tinha que ter isso até na escola, né? Sim. Tinha que ter aula, porque isso dá muito mais oportunidade. Quem põe para falar, Sim. quem põe não tem. Exemplo. Vamos dar um exemplo aqui que todo mundo vai conhecer. Nicolas Ferreira. Isso. Foi criado dentro da igreja e ele se desenvolveu o na talento da palavra, o dom, Sim. na igreja. Isso. Na igreja. A importância que teve a igreja na vida dele para ele ser esse fenômeno hoje. Envolver da oratória, do argumento, né? Pastor, uma curiosidade minha aqui. Aonde você arruma tempo? Porque você é um pastor que trabalha, né? Tem seu emprego, isso eu admiro muito. E não sabia que estava fazendo faculdade ainda, fazendo teologia e igreja, porque a igreja consome muito tempo, né? Como que você organiza sua família, 3 filhos? Isso. Como que você tira força e energia para organizar essa... Sim. Primeiro, igual a gente conversou antes de iniciar o podcast, acho que tô meio jovem ainda dá para, ainda tem um pouco de energia. Mas como funciona a nossa vida? Igual você falou, bastante corrida, né? Hoje ainda a gente trabalha secularmente, né? A gente entende, a gente está debaixo de uma promessa de Deus, futuramente a gente tá ali mais full time na obra, né? Mas enquanto esse dia não chega, a gente tem que fazer o que é necessário, né? E cuidar da casa, da família é o nosso primeiro ministério. Então não existe ministério sem família, né? Se eu não cuidar da minha família, eu não terei um ministério eficiente. Então, mas como que é essa correria, né? Como que eu consigo conciliar? Primeiro, o apoio da minha família, né? Minha esposa, meus filhos têm um total apoio ali, me ajuda em tudo que é necessário. Minha esposa me ajuda também no pastoreio, nos ajuda nessa correria, no atendimento de pessoas, aconselhamento. Segundo, a gente conseguimos, pela misericórdia de Deus, montar uma boa equipe, né? Então, ou seja, a gente tem uma igreja muito dinâmica, de muito movimento, e a gente tem líderes em todos os departamentos, né? E todos os líderes em funcionamento, ou seja, todos os departamentos nossos têm liderança, e são as nossas lideranças estão em funcionamento, né? Então, como que é assim, o funcionamento da igreja? Só para quem não entende, assim, Sim. Como que é? Tem os líderes que tem algum assunto, alguma coisa? Perfeito. A gente tem, por exemplo, departamento infantil. A gente tem a que chama Menibrac. Aí tem a liderança da Menibrac. Aí tem a que cuida da parte infantil. Aí tem a professora, que aí ajuda com a escola bíblica, ajuda a cuidar, ou seja, esse apoio diretamente com as crianças. Aí tem os jovens, que é a Jubrac. Aí também tem a liderança dos jovens. Surgiu um problema, eles vão tratar direto com o líder, a não ser com o líder dos jovens ali. Tem algum problema que o líder não está, às vezes está ficando pesado, aí passa para a gente vai tentar dar o maior apoio possível. Então, ou seja, o líder do jovem, dos homens, que é o Masbrac, das mulheres, que é o Febrac, dos casais, a gente tem liderança dos casais. Então, ou seja, cada líder ele vai liderar aquele grupo, se é jovem, se é criança, se é os homens, as mulheres,
E essa liderança vai além de só cantar. Ah, tem a parte da música, né? As irmãs louvam. Vai além. Essa liderança vai. Ah, vamos supor, a irmã fulano de tal tá faltosa no culto. O irmão fulano, quem que vai nos ajudar nessa área? É o líder. O fulano tá vindo. Vai ligar, vai fazer uma visita, vai. Esses líderes vai dar esse apoio. Por quê? Se eu não tivesse esse apoio, todas essas tarefas tivesse que ser eu, Em cima de você. aí ficaria um pouco mais difícil. Né? Por exemplo, a fulano precisa de uma visita. Mas às vezes eu estou trabalhando naquele horário. Quando é que vai dar? À noite. Mas depende daquele dia, é um dia de culto. Então, ou seja, Isso é importante, que envolve todo mundo, envolve todo todo mundo mundo, participando, se sentindo importante. se ali, sente útil, né? E é importante. A igreja, essa dinâmica é importante, que você envolve pessoas, descobre talentos também, né? Porque eu costumo dizer que o chamado, a gente descobre o chamado, a gente descobre fazendo alguma coisa, né? É. E às vezes o chamado nosso, ou o chamado principal nosso, às vezes não é a primeira tarefa que a gente começa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu comecei na música, hoje eu estou na música, eu gosto demais também. Só que hoje a gente é pastor de uma igreja. Entendo que esse é o chamado principal para a minha vida. Mas eu não iniciei assim, iniciei na música. Então eu costumo dizer, às vezes a pessoa pergunta, os jovens perguntam, como que eu descobri meu chamado? Eu falo, inicia fazendo alguma coisa para Deus. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Levanta, faz alguma coisa. O que eu faço? Tá? Não, o que tem para fazer? Faz alguma coisa Que que fez, não faz serve aqui, serve ali, que você vai, sabe? no futuro você vai descobrir o seu chamado, entendeu? Então a nossa dinâmica é essa, bem intensa, né? Bem intensa. Já teve vezes, às vezes eu trabalho em turno diferente, né? Então, quando eu estava no terceiro turno, acabava o culto, às vezes não dava tempo de cumprimentar os irmãos direito, né? Está aí, lembra? Terceiro turno, de que horas? A gente tinha um horário na época que começava às 10, entrava na usina 10 horas. Você trabalha na usina hoje. Isso, trabalho na usina Continental hoje, né, município de Colômbia. Hoje, agora lá, a usina é Colorado, né, o Grupo Colorado. Então, assim, a gente teve um horário já de madrugada que eu tinha que sair do culto, acabava 9, 8h30 para as 9, entre 8h30 e 9 horas. Sair correndo e Correndo, pegar o ônibus. tem vezes que nem jantava, né? Correria. Correria. Então, você saía e a gente sentia um pouco a falta, às vezes, estar ali cumprimentando os irmãos. Eu, na maioria das vezes, lá de casa, mas é um dos últimos a sair. Acaba o curso, a gente fica cumprimentando, alguém vem conversar. Hoje a gente ainda não tem, como a gente não está full time, então às vezes a pessoa quer tratar algum assunto ali depois do culto, aí você fica ali. Então, quando você está no horário mais acessível, você acaba tendo a oportunidade de atender melhor os irmãos, né? Tem aquela pressa, tem que ir, e outro dia eu falo, né? E às vezes a pessoa está precisando ali de ser ouvida, né? E você tem que tentar dar o máximo de atenção, né? Para que a pessoa, porque você está lidando com pessoas, com vários tipos de problema. Ela está sorrindo ali, mas às vezes o lar dela não está legal, às vezes o filho está dando problema, às vezes o esposo está com problema com a esposa, vice-versa. Então, às vezes, quer ouvir alguém, né? E esse alguém, às vezes, é o líder dele, então você tem que estar ali disposto a ouvi-lo, né? O Acaso falou, né? Ele começou na igreja por causa de um problema, né? Então, muita gente procura Muita gente. Pelo problema, né? A dificuldade, a situação que não dá conta de E não há sair sozinho ali, né? Isso. Você vê a dificuldade de tentar sair, aí você caça recurso aqui, caça ali, e você vê a possibilidade de sair daquela situação. Aí tem várias, né? Tem várias, mas a melhor a pessoa tem que escolher. Isso, verdade. Não, e a questão de aconselhamento é tão importante que às vezes assim, a gente aconselha em vários assuntos. Até em compra de alguma coisa, a pessoa às vezes até procura a gente, pastor, estava pensando em comprar isso, aquilo. E às vezes uma palavra que você dá, ela recebe um direcionamento, né? Uma visão melhor, Isso, com sabedoria, com sabedoria. entendimento, né? Perfeito. Porque hoje a melhor direção que você pode receber é como um conselho de pai para filho. É verdade. Às vezes o pai espiritual, o pastor, o líder da igreja, às vezes com essa sabedoria pode trazer um discernimento melhor daquilo que a pessoa pode fazer dentro do lar, da casa, uma coisa, etc. Né? Então, o conselho é geral, né? O conselho é geral. É parte, às vezes, é geral, na vida emocional, na vida profissional. Às vezes a pessoa está pensando em mudar de emprego, às vezes a pessoa está pensando em abrir uma empresa,
pastor, o que o senhor acha? Ajuda em oração. Ou seja, para dar um direcionamento, que às vezes a pessoa está em dúvida, né? O que que eu faço? Que às vezes ela tem que escolher um emprego e de repente ela tem duas oportunidades ali, ela fala, e que agora, o que que eu faço? Parece que as duas são boas, não preciso decidir uma, Aí, né? Campanha nos lares, a gente, várias vezes, a pessoa, tem um problema em casa, tem como fazer uma campanha, a gente vai, faz 3 dias, 7 dias, e essas coisas a gente não posta, né? Até para sim. preservar. Aham. Mas tem hora que eu penso assim, ó, que às vezes se a gente postasse, às vezes muitas pessoas falam, nossa, Precisando disso. o pastor está trabalhando mais do que parece. É. Só que tem coisa que a gente não é bom Prefere postar, não- prefere resguardar também, né? Porque nem tudo também Precisa ser mostrado, nem né? tudo tem coisa que é específico do reino, que é Deus que vai dar a recompensa, né? Mas por que que eu falo? Que às vezes nem tudo que a gente está vendo é só aquilo, às vezes não é porque a gente não está participando de forma direta, né? Vamos supor, Sim. se eu começar a caminhar com você, vou ver que o seu modelo de vida, sua correria é diferente daquilo que Às vezes imagina, né? Se eu começar a andar com isso tua casa diariamente, eu falo, rapaz, hoje o modelo de vida dele é isso. Às vezes é diferente daquilo que as pessoas imaginam, né? Então, na maioria das vezes é muito mais, né? Muito, muito mais dinâmico mesmo. Mas Deus tem dado graças aí, né? A gente tem. Eu vou dar um testemunho aqui que eu não tinha dado ainda em lugar nenhum, não falei para ninguém. 2024, 2024, 2023. Teve aquele período lá que faz os 12 primeiros dias, Tem né? os 12 dias de clamor 12 para dias 12 meses de bênção. para 12 meses de bênção. E tava eu e minha irmã esperando uma solução jurídica, tinha uma questão, né? E a gente tava esperando isso já há um tempo e não saía, né? Uhum. Aí eu falei, fiz um propósito, nossa, o propósito foi 12 dias, né? Aham. Para ter uma solução lá, tal, e eu te juro que tudo que é mais sagrado. O 13º dia, o advogado me ligou. Oh, que bênção. Falou, ó, Tarcísio, tal, saiu, tal, você, sua irmã, pode entrar em contato com sua irmã, você me passa alguns dados, minha irmã é formada em Direito, advogado. Falei, não, eu passo para ela resolve tudo essa questão aí, passa tudo, vou te passar o telefone, e foi tudo resolvido. Eu falei, cara, aquilo lá me tocou de uma maneira, eu falei, cara, Deus é tremendo mesmo, né? Se a gente acreditar, né, Perfeito. e ter a fé, Isso. a fé, eu acho que Você foi acreditando nos 12 dias. nos 12 dias, No 13º, Deus honrou. mas foi assim, ó, eu lembro certinho que eu ia na Alisson Alberto Bruno fazer alguma coisa, me ligou, eu estava estacionando o carro, me ligou, eu tinha o número, acho que era 35 DDD do advogado, porque era do sindicato de Furnas. Sim. Aí me ligou, eu falei, 35, né? Pensei que era algum parente meu que mora também em Paz, DDD 35. Aí fui e atendi. Porque normalmente, às vezes, a gente nem atende no telefone que a gente não tem no Isso. gravado, eu não tenho costume de atender. Sim. Aí eu vi 35, achei que era algum parente meu. Hum. Eu tinha, né? Entendi. Aí era o advogado falando, ó, você saiu, Olha aí, questão, rapaz. tá, e esse foi um testemunho, assim, não falei ainda na igreja, Sim. assim, mas Mas é bênção, hein? foi uma benção mesmo. Ali eu vi que se a gente tem fé, Vale a pena. acredita, assim, Foi surpreendente. foi surpreendente. A Bíblia, Romanos 11, né, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que espera. A certeza, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza. É isso, as pessoas, as campanhas na igreja, propósito, ela é um mecanismo de movimentar a nossa fé. Né? 3 dias, para que 3 dias, para que 12, 7? É um mecanismo de propósito, né? Ele é um condutor de eu falar, eu vou fazer esses 3 dias, eu vou fazer 3 dias de oração, 3 dias de jejum em cima de um propósito. Então, hoje nas igrejas, né, trabalha muito nesse propósito, vou fazer campanha. Na verdade, é um mecanismo de ativação de fé, né? Ou seja, por exemplo, Deus deu ordem para Josué rodear as muralhas de Jericó.
Para que ficar rodeando muralhas? Rodeou sete dias e no último dia rodeou mais sete, né? Sim. E as muralhas vieram ao chão. Para quem estava olhando de fora, falava, rapaz, isso é loucura, né? Não faz Entendi. sentido, não faz sentido. Mas é um mecanismo, Deus usa esse mecanismo para ativar a nossa fé no sobrenatural. Então não é por aquilo que eu vejo, né? A fé é aquilo que eu não vejo, mas eu tenho certeza, né? Você que agora você faz teologia assim, você acha que a fé, às vezes a gente fica pensando assim, a fé será que é uma energia? Ou quando a gente acredita, a gente, sei lá, a gente cria um ambiente dentro de nós, uma energia, Sim. sei lá, Olha que algo maior. O que que você me explica é, a fé, assim? sim, o que a Bíblia diz? Primeiro, a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, por que que ela vem de ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é o mecanismo, é o verbo, a palavra é verbo. E a Bíblia diz que o verbo é Deus, é Cristo no Gênesis, né? Quando Deus verbalizou, as coisas foram criadas, né? Ou seja, João vai falar sobre isso. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E esse verbo tornou-se carne, né? Que é Jesus. Então, ou seja, quem ouve a palavra, quem medita nela, gera essa fé. O que é gerar fé? A palavra tem esse poder, né, de gerar essa confiança em algo que a gente não está vendo. Então, ou seja, quando eu ouço a palavra de Deus, por isso que o desafio espiritual, um dos desafios espirituais é que a gente não dê ouvido à palavra de Deus. Porque quando eu ouço, quando eu estou com alguém que fala da palavra de Deus, quando eu estou ouvindo algo de Deus, vai gerar uma fé absurda, né? Isso gera a palavra é o mecanismo. Palavra da Bíblia. A Bíblia é o mecanismo para gerar fé De no você nosso coração. acreditar, É, de você acreditar em algo. perfeito. Entendeu? Quando você lê, você olha, você está lendo ali o texto bíblico, você está acreditando que aquela palavra ela está gerando vida em você. Ativar o que Perfeito. você está precisando, querendo. Aí a pronúncia, igual Deus, quando ele fala a pronúncia, haja. Isso. Aí você ativa, através da leitura, você ativa o mecanismo e começa a pronunciar, acreditando que vai receber. Chamando aquilo que não existe como já existisse. Isso. Esse é o poder. E, toda pessoa ela tem essa fé reservada, só que precisa, igual o pastor falou, Você se ativar, um mecanismo. Que mecanizar. seja a palavra. A palavra ela ativa a fé. Jesus diz assim, ó, se tiveres fé como um grão de mostarda, né? Porque o grão de mostarda é meio bem miudinho, só que ele torna uma árvore, um grande arvorezo, Aí uma tá o árvore segredo. enorme, né? Se tiver fé como um grão de mostarda, continua, pastor. Se tiver fé como um grão de mostarda, ou seja, dirás a esse monte, Dirás. né? Passa daqui para lá, ou seja, a palavra gera essa fé, nela, a fé, ela, vamos dizer que a fé, ela tem probabilidade de crescer. Certa vez Jesus, os discípulos oram e falam, acrescenta-nos a fé. Se eles dizem acrescenta, então quer dizer que a fé que há em nós, ela pode crescer, pode mudar de nível. Né? E como que ela muda de nível? A partir dessas experiências, quando você ouve a palavra de Deus, você ora, crendo, aí Deus traz uma resposta, a fé que você tinha antes, uma semana, um mês, um dia antes, ela é diferente dessa fé agora depois que você recebe algo. Entendeu? Você nota que, rapaz, agora, meu Deus do céu, Deus me surpreendeu. Então, opa, vou fazer mais, vou orar mais, eu vou ouvir mais a palavra de Deus, porque a sua fé foi acrescentada. Ou seja, a proposta de Deus para nós, por isso que vem as tribulações, as dificuldades. Para quê? Porque a vontade de Deus é que nós venhamos crescer. O nível, Deus é um Deus de níveis. Então, ou seja, quando Ele nos permite passar por provações, não é para nos desanimar, não. É para fazer com que a nossa fé seja uma fé cada vez mais sólida, porque eu vou vencendo dificuldades e problemas dia após dia, e eu só venço essas dificuldades com a minha fé sendo solidificada. Quando eu venço um tipo de dificuldade, problema, no final minha fé é outra. Né? Minha fé é diferente. Por exemplo, quando você está num ambiente, você vê uma pessoa liberta, você sai dali, sua fé é outra. Alguém curado,
instantaneamente. Você sai dali com a sua fé diferente. Né? Alguém que tinha uma deficiência física, de repente a deficiência some, você sai dali com a sua fé. Meu Deus, sua fé está lá em cima. Por quê? Você estava crendo e agora você está vendo. A sua fé tornou aquilo que o apóstolo Acaso falou, que aquilo que não existia começa a existir. Né? Entra em evidência. Né? Um dia eu vi tem um influenciador, gosto muito do que ele fala, ele chama Douglas Viegas, não sei se vocês já ouviram. O apelido dele é Ninja. Ele foi jogador de basquete, é o Ninja. É o Ninja. É o Ninja. Aí foi jogador de basquete e tal, e ele fala que ele não tinha uma vida em Cristo. Depois ele se libertou e ele fala assim, ó, ele deu um testemunho falando assim. Então essa questão da palavra, ele falou assim, ó, o segredo da vida é ler a Bíblia, a palavra de Deus. Ele fala assim, que todos os dias ele acorda, a primeira coisa que ele faz, ele lê uma página da Bíblia, que é para ativar. Ele falou assim, ó, você não precisa entender nada. Ele dizendo, você não precisa entender nada. Ele lê do Novo Testamento para frente, ele fala assim, ó, uma palavra, você lê uma folha por dia. Então é isso. É para palavra ativar. A palavra de Deus, ela ativa a sua fé, né? Porque, por exemplo, a Bíblia tem muitos relatos, né? Mas vamos dar o exemplo de alguns. Por exemplo, Jesus, ele está entrando e está saindo, né? Ele cura, quando ele entra, ele cura quando sai. Mas ele está chegando em Jericó, aí tem um cego, aí ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus vai passando. Só que ele insiste, né? E quando Jesus para, aí Jesus manda chamá-lo. Aí a pergunta que Jesus faz para ele, mesmo vendo que ele estava cego, era, o que queres que eu te faça? Mesmo sabendo que ele era Jesus cego. está vendo, Jesus está vendo, tá, ó, esse cara que está cego, ele, com certeza ele quer ser curado. Porque ele está gritando, Jesus tem misericórdia de mim. Aí, mas Jesus pergunta, por quê? Nesse cenário, ele tem dois cenários, a cegueira e a esmola. Isso. Então, ele é um cara que necessitava de recursos financeiros. Ali. Então ele tinha um problema físico, mas também precisava de Aí Jesus faz uma pergunta direta. Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes ele ia responder, me dá uma esmola. Porque tá acostumado com o hábito de pedir as coisas. Você entendeu? E quando ele pede, o que queres que eu te faça? Aí ele ativa praticamente o que ele queria. Porque uma frase bem elaborada é o quê? Eu vi essa frase esses dias. Você é o que você acredita que você quer ser. Eu quero ser um Zé Ninguém. Você vai ser um Zé Ninguém. Se você falar assim, não, eu quero crescer na vida. Aí a palavra vai te impulsionar essa fé que você vai acreditar e vai ser. Pode continuar. Perfeito. Aí, o que queres que... Não, imagina. O que queres que eu te faça? Quero ver. Então veja. Né? Então, ou seja, é como Jesus estivesse fazendo um trocadilho, porque se a escolha dele fosse, não, me dá uma esmola, né? Porque isso aconteceu, porque nesse caso, Jesus lança a palavra, o que queres que eu te faça? Jesus está aguardando qual é a intenção dele de verdade. Então, qual que é a intenção daquele moço, naquele instante? Ele diz, eu quero ver. Jesus diz, veja. Né? Por exemplo, você tem que verbalizar, porque se eu creio, ele está crendo, ele está gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele está gritando isso? Porque ele ouviu quem era esse homem. Ele não está gritando, tá passando alguém aqui, eu vou gritar. Não. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está entendendo quem é que está passando ali. Ele ouviu falar que aquele homem que está passando já tinha curado alguém, já tinha ressuscitado alguém. Ele sabe, é a palavra, está entendendo? Mas Jesus, o verbo está passando ali agora. A palavra, se assim a gente puder assimilar, Jesus o verbo, a palavra está passando ali, encarnado, né? O verbo encarnado. Então agora ele está verbalizando, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que ele entende, ele ouviu, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo um fluxo. Ela ouviu falar de Jesus, Jesus vai passando uma multidão enorme, ela fala, vou ter que chegar até nele. Pelo ritual, pelos dogmas da antiga aliança, ela não podia tocar em ninguém, tinha que ficar reclusa. Mas ela fala, eu vou ter que tocar nele. Ouvi falar que ele pode curar, ela vai, dá licença, e ela pensa, se eu só tocar na hora das vestes, serei curada. Ela toca na palavra.
Aí o que acontece? Jesus fala, peraí, alguém me tocou. Aí Pedro fala, mas tá todo mundo tá te apertando. Jesus fala, não, alguém me tocou. E ela não queria, falou, "Ah, agora você é apedrejado, né? A lei mandava apedrejar. Aí ela se manifesta e Jesus diz a sua fé te curou, porque Isso. ela rompe, né? Ela rompe o desafio, porque ela Isso. ouviu falar de Jesus, ela ouviu a palavra, ouviu, aí isso gerou fé. Se ela não ouve, vai falar, não vale a pena não, lá um monte de gente cercando quilômetro, pra quê? Mas ela ouviu. Quando ela ouviu, falou que lá já curou, já libertou a pessoa. Falou, então para mim vai ter solução. Ela vai rompendo os desafios até chegar. E da maioria dos feitos, dos milagres que acontecia, após o acontecimento, Jesus falava, a tua fé te salvou. Isso. A tua fé te curou. Nada que se trazisse para ele, mas sim o acreditar na palavra, que é Cristo. Quando a pessoa acreditava, igual ela desvencilhou da multidão para tocar em Jesus. Aquele gritou, a Bíblia vai falar que ele expressou. No entanto, os discípulos se incomodaram com o grito dele. Nós estávamos mandando ele calar, né? Manda esse cara calar, ficar em silêncio. Só que automaticamente, quando Jesus vê a atitude dele, o desafio dele, de ele expressar a voz, aí só chega nele e faz uma pergunta, para ver se algo no coração dele estava acreditando. Porque às vezes eu posso estar impulsionado por alguma coisa, mas não, dentro dele já tinha gerado fé. Porque ele viu a Jesus passar, a palavra passar. Então, a maioria das vezes, quando a pessoa vai na igreja, ela tem que acreditar do coração daquilo que ela está cerca, que ela está ouvindo. Que ela não pode ouvir somente, só escutar. Ela tem que ouvir, guardar no coração. Para aquilo gerar fé e a fé trazer o resultado, tanto que espera. Né? É verdade. Só para complementar e finalizar essa parte, a fé, se ela é o firme fundamento, a fé é uma base, né? Uma base sólida. E ela é solidificada pelo poder da palavra. Se a pessoa falar, tenho fé, mas não tem a obra da fé, então a sua fé não funciona. Né? Tiago vai falar sobre isso. A fé ela tem que ter uma obra. Ela tem que ser visível. Ela vai manifestar algo. Né? Eu tenho fé, mas não, a minha fé ela manifesta. Né? Eu verbalizo, eu tomo posse, né? Às vezes a gente faz isso, a gente chama de ato profético, né? Eu profetizo. Ou seja, porque eu não estou vendo com os olhos físicos ainda, mas eu creio que vai vir a existência. Entendeu? Então a fé é isso, ela é uma base que ela é solidificada pelo poder da palavra. Ela torna uma base forte. Porque às vezes eu olho para alguém e falo, nossa, tem uma fé, hein, rapaz? Pelo amor de Deus. Que a fé dele, aí você senta, aí você vai ver qual que é a história de vida. Falar, rapaz, aí você entende por que aquela fé é tão sólida. Porque ele foi experimentado para ter um modelo ou um nível de fé. Então, cada pessoa vai ter um nível de fé de acordo com aquilo que ela viveu com Deus. E, pastor, Cássio, os dois, assim, o que vocês me falam hoje? A gente falando de fé, mas hoje parece que existe também um mercado da fé, né? Que pessoas às vezes se aproveitam disso. Vamos entrar é uma polêmica, né? Se aproveita um pouco da fé alheia das pessoas e, vamos dizer, acaba se enriquecendo a si próprio, vira aquele. Hoje em dia, eu ouvi um podcast um dia, fala o pastor ostentação, né? Que fica no nível. O que você acha disso? Existe isso mesmo? Hoje em dia tem igrejas que acabam usando muito usando a fé da pessoa mesma. Isso. Porque, igual a gente disse no começo, hoje o ser humano ele tá muito, a maioria das pessoas está necessitada, dependendo de uma palavra, ela vai, quando ela encontra alguém que ela gera uma confiança, tudo que esse alguém falar, entre aspas, ela vai acreditar, porque muitas das vezes devido à seu estado emocional, devido à sua fragilidade, isso acontece muito. Então ela vai, quando ela confia em alguém, tudo que esse alguém fala, todo conselho que esse alguém dá, a maioria das vezes ela vai acatar. Isso acontece com que muitos líderes, né, eu gosto de falar um assunto bem polêmico, mas muitos líderes tendem a aproveitar de situações, né, bem a fragilidade da pessoa e vai usar desse mecanismo para, às vezes, tirar proveito. Vou aproveitar que fulano, porque às vezes a pessoa, vamos falar, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma certa condição financeira, só que emocionalmente ela está destruída, às vezes família. Aí, de repente, ela vem pedir uma ajuda.
De repente, se ela não vem para alguém de confiança, um líder de Deus, às vezes acaba que essa pessoa usa, né, da fragilidade ali e acaba tirando proveito. E hoje tem muito, né? A gente vê no mundo globalizado a gente tá, muitas pessoas aí, muitas vezes, usando a própria palavra. Porque a Bíblia tem, se você pegar a palavra de Deus, a Bíblia fala de tudo. A Bíblia fala de tudo. Então, se você pegar um trecho isolado, porque como que é feita a teologia bíblica? Ela é texto, contexto. Você não pode pegar só o texto isolado e falar, ó, Isso é um texto criar uma isolado. doutrina. Você tem que ter todo o contexto. Porque a Bíblia é um quebra-cabeça, se assim a gente puder dizer, é um conjunto de livros. Então, se eu pegar só um versículo, só um texto, de repente eu aplico só ele, entendeu? Eu que Aplica em criar. qualquer coisa, né? Isso, Seu interesse. isso, aplicar o próprio interesse. Então é importante a pessoa pegar o contexto, né? Então, qual que seria um conselho importante? Tudo aquilo que eu ouvir, né, na internet, numa igreja, é muito importante que eu vá para examinar as escrituras, entendeu? Eu vou examinar, porque a Bíblia é o único livro na história, se você pegar qualquer livro seu aqui, ó, qualquer livro que você pegar aqui, o autor não vai estar aqui. Quer livro, você pegar um aqui, não, foi escrito pelo fulano, acho que o rapaz lançou um livro essa semana, teve que ir com você, né? Roberto. Isso. Ele tá na cidade, mas se você pegar o livro dele aqui agora, ele não tá aqui. A Bíblia não, a Bíblia, qualquer hora que você pegar, o autor, que é o Espírito Santo, vai estar ali. Ele é o autor. Ah, mas e o escritor? O escritor foi cerca de 40 homens escolhidos por Deus, em um período de 1500 a 1600 anos. Só que o autor, que a Bíblia toda é inspirada, então quem inspirou as escrituras é o Espírito Santo, né, para que os homens a escrevessem. Então a Bíblia é o livro que quando você pega para ler e meditar, o autor está ali. Então ele vai trazer a instrução, discernimento. Ouvir que lá na internet, rapaz, isso aqui, o cara leu que lá, já parece que distorceu, deixa eu examinar. Né? Deixa eu ver, deixa eu orar, deixa eu pedir a alguém de que eu confio para me explicar o texto. Né? Então, hoje a gente está num mundo globalizado que tem muitas, a gente é bombardeado com muitas informações, mas também tem um lado positivo, que você consegue buscar recursos, né, com pessoas, às vezes até a distância, que você conheça. Né? O fulano é amigo meu, está longe, mas deixa eu tirar uma palavra para ele ver se é isso mesmo, o que me fala. E além disso, você mesmo, né, começa a ler a palavra e pedir para que o Espírito Santo te dê uma clareza, né, daquilo que... Porque Deus não vai deixar a gente enganar desde que a gente tenha interesse na verdade. Tem que ter interesse na verdade. Não, eu ouço algo que, pai, você acha que não tem que estar batendo, não. Deixa eu... Eu tenho interesse em saber a verdade, né? Acho que é importante. E buscar, então, assim, você acha que é para a pessoa não cair nessa... Às vezes, nós não podemos generalizar, né? Porque às vezes tem muita gente que generaliza, o brasileiro tem muito isso. Ah, aquela questão, dando um exemplo aqui, política não presta, todos não prestam. Né? A igreja, tem um pastor que não é, né? A gente, não é que por causa que um é ele que está tendo uma ação distorcida, né? Não é que não é que o todo está distorcido. Isso tudo, o que gera mais ibope ou engajamento é a coisa ruim. Sim. Fica a coisa boa, o milagre, a cura, aquilo que faz a transformação, tem tanto. Mas quando é a coisa ruim, parece que cria uma batata podre dentro de um saco onde todo mundo acredita que aquilo é verdade. É um assunto polêmico, mas assim. Isso, mas é importante pode generalizar. Separar, né? Que acho que a igreja, o bem que a igreja faz, o trabalho social, né, espiritual é essencial. Né? Perfeito. A igreja ela atua nas principais esferas, né? Ela espiritual, emocional, a área social, né? A igreja nossa hoje ainda que é uma igreja pequena, mas a gente tem a oportunidade, né, de fazer esse trabalho social, cestas básicas, varal, solidário, a gente já perdeu as contas quando varal a gente pôs lá de uma forma simples, né? Sim. Aí coloca roupas lá na porta da igreja e as pessoas que têm ali a oportunidade vão lá, retira suas peças, entrega de marmitas aqui na cidade, em Lugaripa a gente também faz o trabalho. Então, assim, é um trabalho simples, mas que você vê que
que gera Tá impacto, desenvolvendo, né? E né? está desenvolvendo, e Na quem cidade, isso, e as pessoas que opera. participam também se sente útil, né? E quem recebe Coração também, né? solidário, né? A pessoa acaba colaborando com aquilo que tá vendo, né? Então ela já sempre abre um braço amigo, né? Principalmente assim, não é somente igreja, não. Assim, a igreja começa um trabalho, mas tem pessoas de Isso, fora que ajudam. isso, Esse dia para trás eu estava na porta da igreja, o carro passou, ô amigo, vem cá. Pô, até achei estranho, né? Eu achei que ele ia pedir o dia dos cultos, né? Não, não, trouxe um saco aqui de roupa, vê para quem precisa. Você vê, tem pessoas que às vezes você acaba inspirando outras pessoas, né? inspirando, vê o trabalho, fala assim, não, essa igreja aqui ou a outra ali faz um trabalho legal, eu vou ali separar uma roupa, um conjunto, Isso. E levar, levar. pra, Isso, então é uma coisa assim, se acaba tendo visibilidade, assim, no globo. Embora a planura seja pequena, mas você vê grandes trabalhos em grandes cidades também, através do social dentro da igreja, né? Isso, é verdade. E hoje você acha que uma pessoa assim, ela a parte espiritual, a importância da parte espiritual para ela se desenvolver em outras áreas. Tipo assim, se ela tem um trabalho, mas a importância de desenvolver o quão importante você acha que ela está trabalhando essa parte espiritual? Sim, legal. A Bíblia diz que o homem é formado de espírito, alma e corpo. Então, o que que significa? Significa que eu preciso, igual eu preciso do alimento para o corpo, né? Que senão eu vou ficar decadente, não vou conseguir levantar da cama, eu tenho que me alimentar bem, tenho que estar bem, esse é o corpo. Então, alma e espírito tem que estar da mesma forma. O que, se eu não tiver uma vida espiritual saudável, o restante da minha vida também não vai funcionar bem. Entendeu? Ou seja, a espiritualidade, a vida espiritual é o ativo, né? O mecanismo que faz com que a nossa vida inteira vai bem. Porque a, a gente é um ser tripartido, né? Espírito, alma e corpo. Então, ou seja, eu preciso ter uma vida espiritual saudável, né? Uma vida de leitura da palavra, uma vida de meditação na palavra de Deus, uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Eu preciso ter uma vida de comunhão para que a minha vida espiritual também esteja saudável. Porque assim, ó, nós somos uma alma que temos dois corpos, que é o espiritual e o carnal, que é o físico. Ou seja, um é para me interagir no mundo físico, né, que é a minha matéria, e o outro para me interagir no mundo espiritual. Então, ou seja, a minha alma, ela precisa que os dois estejam bem. Em qual sentido? Porque eu preciso estar fisicamente bem, né? Eu preciso estar bem para fazer meu trabalho, minhas atividades, cuidar das coisas. E o meu espírito, né, a minha vida espiritual também precisa estar bem, né? Precisa estar nutrida também. Ou seja, para me ter clareza, porque tudo que eu for fazer no mundo físico, se eu não tiver uma vida espiritual saudável, obviamente eu vou ter dificuldade, né? Discernimento, porque é, biblicamente, aquele que tem o Espírito de Deus e a sua vida espiritual é ativa, ele consegue discernir as coisas. Por exemplo, você está na política, um discernimento espiritual, você tem uma vida espiritual ativa, né? O Espírito Santo de Deus vai te dar discernimento de coisas, né? Como você fazer, de quem você deva se aproximar, de quem deva se distanciar. Porque às vezes a gente vai só na aparência, às vezes a gente é enganado, né? Se você for só viver no físico, você acaba só vendo o físico. Isso. Mas quando você ativa o espiritual, tem um relacionamento com Deus e ativa ali os dois lados, espiritual e físico, quando você enxerga o espiritual, você vê que pessoas são usadas. Não vou falar que a pessoa mas são usadas por influência maligna. Você consegue ver o trabalhar do lado bom, espiritual, e do lado negativo também. Você consegue ter Você vê que a pessoa, às vezes, ela, vamos dar um exemplo assim para entender, ela desenvolve uma intuição, uma melhor intuição. Isso, porque a gente chama de discernimento, né? Você consegue, porque o ser humano, ele, quando ele não tem um discernimento, às vezes ele olha para alguém e ele já interpreta algo. Ou é bom ou ruim, mas talvez aquilo lá não está certo. Às vezes ele interpreta que é bom, mas na verdade não é bom. E vice-versa. Às vezes ele fala, nossa, não sei não, acho que de repente é só aparência. Entendeu? Então a vida espiritual ativa, uma vida com Deus, você vai ter o discernimento correto. Por exemplo, quando Deus manda Samuel ungir Davi,
ele chega na casa dos pais de Davi, casa de Jessé, e tem vários irmãos. Quando Samuel olha, fala, rapaz, já que Deus vai escolher um rei nessa casa, provavelmente vai ser aquele ali. Por exemplo, Eliabe, Abinadab, que eram os mais velhos, alto, já era soldado, né? Do exército de Saul. Ele olha e fala, rapaz, deve ser esse. Ele olha para a aparência, aparentemente que esse cara é o perfil de rei, é isso aí. Mas a hora que ele vai exercer o ato de unção, Deus fala, eu não estou olhando igual você olha, não. Eu olho para dentro, né? Ele estava olhando só o exterior. Então, o discernimento, uma vida espiritual ativa, né? A gente não fica enganado, não há engano. Deus não traz clareza. Em todas as áreas, preciso tomar uma decisão, deixa eu orar a Deus, Deus vai me dar o discernimento. Preciso fechar um negócio com alguém, deixa eu buscar Deus, Deus vai me dar um discernimento. Preciso entrar, por quê? Deus nos dá a habilidade, pelo discernimento do Espírito, de entrar em lugares e sair, né? Ou seja, ter esse discernimento de entrar e sair em qualquer lugar que for necessário. Então, por isso que às vezes a gente vê pessoas com dificuldade e amarrado, porque não tem um discernimento espiritual, não tem uma vida espiritual ativa. Não vê saída, porque Fica embaralhado. né? Enquanto o físico tá moendo, tá ruim, tá vendo só desastre. Mas o espiritual às vezes tá tendo solução, só que a pessoa não tá enxergando. Aí a pessoa tem que entender o lado espiritual, não tem que passar por esse processo para me vencer passar essa tempestade. Às vezes ali é um momento, um desafio para a pessoa crescer. Que é igual o pastor falou assim, Deus quer ver você evoluir, né? Só que às vezes no físico, você não está suportando, mas Deus está vendo capacidade de você. Está vendo condição. Só que você está desvencilhando. Só que a pessoa tem, quando você dá na visão do Espírito, você tem um discernimento. Não, eu suporto, eu consigo, eu vou vencer. Aonde você ganha fôlego, você ganha mais esperança. Porque se você for olhar só para o lado físico, você não vence. Muitos não vencem. É verdade. Muitos acabam. Igual, por exemplo, vocês são atletas, né? Eu comecei e não parei. Mas, por exemplo, a vida espiritual Paulo vai falar, né? Da vida espiritual como a vida com Deus, com o soldado e o atleta. Ou seja, por que ele fala? Por causa da disciplina. O soldado e o atleta, eles mantêm um modelo de disciplina para obter um resultado. Por exemplo, o atleta, ele treina, tem a disciplina para obter um resultado na hora Da execução. de executar ali o campeonato, enfim. Vida espiritual é o meu jeito. Da mesma forma que eu malho físico, eu faço os meus exercícios, a vida espiritual também ela precisa de ser exercitada. Que jeito? No jejum, na oração, no compromisso, né? A vida com Deus, entendendo, né? Tendo discernimento do sagrado, das coisas profanas, ou seja, ela tem que ser exercitada. Igual o físico ele cresce, né? O espiritual também ele cresce, desenvolve quando ele é exercitado. É a mesma figura. Paulo usa a figura do atleta, né? Porque ele entende isso. Que o atleta precisa correr para chegar no final. E ele só consegue chegar lá se ele estiver bem preparado. O soldado ele alista para a batalha e ele é treinado para conseguir vencer, senão ele também vai morrer durante o combate. Então é um modelo da vida espiritual, também. Às vezes a gente pensa, não, eu preciso exercitar essa área e essa área. Mas espiritual Deus cuida, não é Deus cuida, eu preciso ter esse compromisso, né, de Deus. Eu estou lendo um livro, chama Caçadores de Deus. E nesse livro ele fala da importância da gente buscar a face de Deus. Por quê? Na massa, na maioria, igual a gente falou agorinha, diz que há uma manipulação enorme, que as pessoas, elas querem o caminho mais fácil. E qual que é o caminho mais fácil? Eu quero as mãos de Deus, as mãos de Jesus. Como as mãos? As mãos é o que entrega a bênção, né? Aquilo que ele tem para dar, está nas mãos. Só que, olha, esse livro é muito bíblico, né? Vai falar da importância de eu buscar a face de Deus. Embora eu vou receber algo das suas mãos, mas o que eu quero é buscar a face. E olha que ele fala, quando eu busco a face, eu vou para os pés. Todas as vezes que eu me interesso em buscar a face de Deus, eu vou para os pés. Então eu passo da face de Deus, que é o meu interesse primário, e acabo aos pés de Cristo. Esse é o ambiente que ele quer estar, ou precisa estar, que é aos pés. E não nas mãos. Nas mãos é o lugar que eu recebo as bênçãos de Deus, está claro, isso é bom. Só que qual que é o meu interesse com ele?
preciso buscar a face de Deus, que vai me levar aos pés, porque aos pés de Deus eu vou me humilhar, para aí sim, é lógico, eu vou estar recebendo das mãos de Deus, né? Então tem muita gente que só quer as mãos, mas Deus quer que a gente busque a sua face, né? Que é o interesse, que a maioria das pessoas que tá interessada nas mãos, que as mãos é a mão que abençoa, né? Que dá algo. Mas na face, quando eu busco a face de Deus, isso fala de eu conhecê-lo. Eu quero conhecer quem é o meu Senhor, né? Então, se ele me der algo, bem, se ele não quiser me dar, tá tudo bem. Meu interesse é igual o pai, né? O pai para com o filho, né? O filho que quer estar com o pai, não? Eu quero estar com meu pai, se ele me der algo ou não, que eu, lógico, todo filho quer ganhar algo, mas na verdade ele quer estar com o pai, né? Ele quer estar junto. É o interesse do filho, quer estar junto com o pai, independente se ele pode ou não dar alguma coisa, né? Ele quer estar junto, quer ter a face. E se citou Davi, gosto muito. Às vezes a gente lê Provérbios, né? Eclesiastes, Salmos, né? Salmos, né? Salmos, isso. Provérbios e tal. E Davi também foi um pecador, né? Que a gente Sim. cometeu algumas Perfeito. questões assim. E como que foi mesmo que ele ficou interessado numa mulher que era do seu soldado, uma coisa assim. Batseba, né? Batseba, né? Tinha Isso. fugido da mente aqui. Então, nós somos seres humanos. Sim. Nós erramos, cometemos pecados, né? Sim. E qual é o ideal? Assim, se você sente, ó, cometi um pecado, mas eu quero. Como foi Davi, que foi abençoado, toda a sua geração, todo. A gente erra. Nós somos Sim. seres humanos, mas a gente Somos o que nós temos fadados ao erro, né? que fazer para recompensar? Não sei se é a palavra certa, recompensar ou consertar esse erro como ser humano que a gente às vezes pecou. Sim. Como funciona? A Bíblia, qual é a palavra? Isso. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Esse é o ponto. É o primeiro ponto. Eu confessar o meu pecado, a minha falha para com Deus ou para um líder que eu confio, né, lógico, e que a partir daí eu preciso deixar. A Bíblia vai falar sobre isso. Quem confessa e deixa alcança misericórdia, né? Mas quem retém vai ter essa dificuldade. Porque ser perdoado, ou receber o perdão, ou pedir, vamos falar o termo, pedir perdão, não é o mesmo sentimento da pessoa, não é aquele sentimento, por exemplo, que a pessoa às vezes tem um remorso, mas não tem arrependimento, essa é a palavra que eu queria usar. Ela não arrependeu, ela só fica com aquele remorso e tal, mas o arrependimento está ligado ao deixar, né? Então eu confesso para com Deus, junto com o líder, se for necessário, e deixo, né? Aí eu alcanço a misericórdia. Por quê? Porque o sangue... Por isso que então tem mudando aqui, tem essa questão, dando exemplos assim, da Igreja Católica, que é o confessionário. Isso, vem dessa ideia bíblica de confessar. A Bíblia diz assim, ó, acho que salvo engano Tiago, né? O professor Acas fala, confessai-vos uns aos outros. Esse confessar uns aos outros, é lógico que não é para todo mundo, né? Tem pessoas, se você confessar, tá na internet. Tá na internet. Tá no Léo Dias. Tá no Léo Dias. Então, confessar, tá ligado uns aos outros, tá ligado a um líder de confiança, alguém de confiança. Se você tá ligado ao corpo da igreja, é importante se confessar o seu líder, o seu pastor ou alguém, porque isso vai dar força para para a pessoa deixar aquele erro, né? Então, e assim, ó, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, ele é poderoso para perdoar todos os pecados. O único pecado que não é perdoado, e é bom enfatizar, não é que o sangue de Cristo não tenha poder de perdoar, não é isso. Mas o único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas não é que o sangue de Cristo não tem esse poder de perdoar o pecado dessa pessoa. É porque a pessoa nessa condição, de forma deliberada, ela blasfema contra o Espírito Santo de Deus. O que seria blasfemar contra o Espírito Santo? Muito importante. Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é a pessoa dar crédito, por exemplo, a algo que é divino às entidades. Por exemplo, Jesus estava expulsando o demônio, libertando pessoas, e os fariseus começaram a dizer, ele está expulsando pelos demônios, pelo espírito de Beelzebul. Ou seja, e aquilo, o ato que Jesus estava fazendo era um ato do espírito. E ele estava atribuindo um ato que é divino a entidades, a demônios.
Então, ou seja, de forma deliberada, ele não estava fora de si, não, ele estava ciente, falando, não, o que você está fazendo, você está expulsando os demônios, essas entidades, pelo espírito maligno, pelo espírito de Beelzebul. Então, ou seja, eles estavam atribuindo, né, o que é algo divino a entidades, ao maligno. Seria o que Né? aconteceu com Saul. Saul é um dos modelos, porque Saul, o que acontece? Mais ou menos. É porque assim, Saul é uma outra linha, mas Saul, por exemplo, você citou bem. Saul, ele, depois de conhecer a Deus, né, ser ungido, receber o Espírito Santo de Deus, depois disso, na sua queda, ele foi procurar lá em. Agora fugiu o nome da cidade, mas ele foi procurar uma feiticeira, né, lá em Endor, né, salvo engano, e foi procurar uma feiticeira para que ela falasse alguma coisa a respeito do seu futuro. Ou seja, alguém que conhecia Deus, conhecia o Espírito Santo de Deus, na sua queda foi buscar algo que não condiz com a sua fé. Então, isso é blasfêmia, né? Atribuir algo que é divino ao maligno, outra entidade, ao maligno, né? Então, ou seja, é algo que biblicamente não tem perdão. Agora, o perdão, todas as outras falhas, elas estão sujeitas a ser perdoadas por Cristo Jesus, pelo derramado do seu sangue. Né? Cristo derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Significa isso. Isso é graça. Graça é o favor imerecível, né? Tipo assim, eu sou réu, estou diante de um juiz, sou culpado. Tenho certeza que eu sou culpado e eu tô lá. Todo mundo sabe que eu sou culpado. Só que aí chega alguém diante do juiz e fala: não, sou eu que sou culpado. Chega alguém e assume a minha culpa. Alguém inocente chega e assume a minha culpa. E diante do juiz, se alguém falar eu sou culpado, inocenta o outro na hora, né? Então é isso que Cristo fez. Cristo chega Cristo inocente chega e se oferece como culpado em nosso lugar. Então essa substituição, ela perdoa todos os pecados dos homens, desde que eu entre pelo caminho da graça, né? Pelo caminho de Cristo. Aí eu sou perdoado de todos os pecados. Aí eu quero finalizar aqui nessa parte. Você falou de Davi, né? Davi é um guerreiro, né? Ia para todas as guerras. Só que ele, nessa fase que ele peca, ele está na melhor fase da sua vida. Ele fala, não preciso ir para a guerra mais, já venci, eu estou tranquilo. Aí está o perigo. Baixar a guarda em tempo de guerra. Ele é um guerreiro, ele é rei, mas ele é guerreiro. Então, não, eu vou para a batalha. Hoje eu vou para a batalha, eu vou ficar mais na retaguarda, mas eu vou para a batalha. Mas ele resolve ficar em casa, ou seja, um dos maiores perigos da vida do homem, do ser humano, também é no seu conforto. Quando está tudo dando certo, né? É a zona de conforto. Zona de conforto. E fala, agora não vou precisar buscar mais Deus. Vou buscar a igreja, não vou. Ou seja, na zona de conforto é um grande perigo. Porque a gente luta bastante para chegar naquele ambiente, né? Tá com Deus firme, tá com a família estruturada, trabalho. Mas de repente aquilo me gera uma zona de conforto. Aí que é o perigo. O inimigo pode se apresentar na zona de conforto. Ele se apresenta na zona de guerra, mas a gente está em alerta, né? Estou em batalha. Mas um grande risco, ele é sagaz, ele não desiste. Ele apresenta no tempo de guerra, mas depois vai apresentar também quando você está no conforto. Ele não desiste, ele vai sempre vir. Aí, agora é a hora de eu... Tô confortável, mas peraí, tem que estar conectado. E se ele se apresentar, eu vou saber que é ele que está fazendo essa oferta. Você acha que... Não, acha não, né? É bíblico, né? Nós abrimos esses espaços, às vezes, para... Você falou, questões ruins. Seria quais atitudes que nós, às vezes, tomamos que a gente abre esse espaço para coisas ruins ou pessoas que querem nosso mal, que desejam nosso mal, que possam nos atingir. Biblicamente, tem alguma coisa que a gente seria não estar junto com Deus? Ou não estar frequentando a igreja? Aquele que está de pé tem que tomar o cuidado para não cair. A maioria das vezes não,
a constância, ela é fundamental. Para isso não acontecer, a gente tem que permanecer firme. A gente tem que estar sempre em alerta, sempre cuidadoso, embora seja algo relevante na nossa vida. Às vezes está tudo tranquilo, está bom, está suave, não está acontecendo nada, a família está bem, está tudo tranquilo. Mas é aí que eu não posso deixar de orar, de se comunicar com Deus. Aí entra naquela parte que nós falamos, na vida espiritual para a vida física. Quando a gente está na vida física, nós estamos confortados na vida física, às vezes nós deixamos o espiritual. É aonde que há a tramação do inimigo. Porque as maiores guerras que a gente triunfa não é no físico, é no espiritual. Porque o diabo ele tenta te derrubar no espiritual para atingir o físico. Porque o triunfo de Satanás hoje no físico é de mais importância. Porque quando o físico nosso é atingido, o espiritual nosso é atingido, o físico é mais difícil de ser levantado. Porque o processo de Davi, quando ele foi atingido no físico, pode ver que algo dentro do coração dele já estava. É como Saul também. Saul já vinha, por consequência, se debilitando na presença de Deus. Davi, hoje eu não vou não, porque o conforto já estava no palácio. Aí que acontece? Na hora que ele foi derrubado no físico, que ele viu o erro, Davi só foi desastre. Só causou desastre. Que ali ele vai, se torna um homicida, depois vai... Aí até ele reestruturar no físico, no espiritual... Sofreu bastante. Ele teve um aperto muito grande. Só que aí o que acontece? São momentos da nossa vida que acontece. Depois que vem essa tempestade muito grande, o resultado é avassalador. Por isso que a permanência firme na fé, continuando no espiritual, ativando a fé, é muito importante. Na oração, no jejum, na leitura, no devocional, sempre está ativo, porque o diabo tenta trabalhar no espiritual. Se ele atingir o espiritual, o físico E você acha que hoje, essa geração atual, ela procura mais a igreja ou ela se vê ela um pouco mais afastada? O que você tem essa percepção, assim? Sim. A geração mais nova, os mais jovens. Hoje, na verdade, devido ao mundo globalizado da internet, livre acesso, hoje é um pouco mais difícil. Essa geração mais nova, ela tá sofrendo um pouco mais, ou seja, em termos de compromisso para com Deus. Né? Às vezes até vão, né? Às vezes até está envolvido, né, no cenário de culto ali, só que a gente tem que estar, na verdade, com atenção redobrada da liderança nesse quesito, porque às vezes está dentro do culto, está dentro do ambiente, mas está desconectado de Deus. E não está por muitas distrações. Né? Muitas distrações, hoje... você vê no cotidiano, você vê no dia a dia, né? É inevitável, você acaba vendo, você consegue enxergar isso com coisa que seria comum. Hoje, você veria comum, mas não é comum. Hoje o jovem, além dele estar no virtual, ele tenta caçar um bem benefício para si próprio. Então, a gente, mas assim, não falo amadurecido na fé, mas vai vir lá do passado, aquela da crente lá do passado, você consegue ver a diferença de hoje, desse século, de um século para trás. Você vê que o jovem hoje está nesse mundo virtual, além de ele estar no mundo virtual, ele está conectado a profissionalismo, que não é ruim, mas você tem que equilibrar o tempo. Tudo tem seu tempo. A Bíblia fala, tudo sempre tem um seu tempo determinado. Então, além de estar no profissionalismo, se pôr igual eu estou fazendo exercício físico, academia, a gente vê o tanto que é o movimento de jovem numa academia. Então, se preocupa para si. Olha, eu vou fazer para mim estudar, se profissionalizar, o meu corpo, saúde, e esquece esse ambiente espiritual que é muito importante. Às vezes, quando chega no mundo espiritual, na igreja, dentro da comunhão, é igual eu falo, o desligamento é muito grande, porque por fora, o exterior dela já está dominado pelas atividades. Amanhã tem que fazer isso, amanhã tem que fazer isso, amanhã tem que ir para a escola, amanhã tem que fazer trabalho, tem que ir para a academia. O cérebro ativar naquilo que é importante no momento que ela está na comunhão com os irmãos, na oração. Então, às vezes é isso. Não está conseguindo equilibrar o tempo e os seus desejos e as suas vontades. Que não é problema nenhum. Você cuidar da saúde, fazer uma academia, seria um equilíbrio. Seria um equilíbrio. Tudo tem o seu tempo. Porque às vezes está nessa dinâmica,
vezes, e Deus, como ficou? A leitura bíblica, como ficou? Às vezes é tempo demais. E no tempo que sobra, o celular tá na mão. Você distrai, né? Hoje em dia Distrai. você começa a passar ali, aquilo lá te prende, a hora que você vê, você tá uma hora ali. Isso, prende, ou seja, o fácil acesso à informação, à rede social, acaba distraindo a pessoa ali por muito tempo, né? Muita informação, né? Eu Muita vi uma informação. passagem de Augusto Cury comentando, Augusto Cury. ele falando que hoje uma criança de 7 anos Já sabe mexer. tem mais informações do que o Isso. imperador do século passado. Ué. Tem muito Você vê bombardeado de informações. Porque antigamente, né? Você imagina o imperador do século passado. É Tinha que verdade. chegar uma informação, alguém trazer, lá de Não, cavalo. era difícil, era Isso difícil. mesmo. Muito Você Hoje, entendeu uma criança de uma 7 anos história? era... perfeito. Hoje, informação é. E olha, isso não é ruim. Só que o equilíbrio É, tem que ser isso fundamental. filtrar, né? Filtrar. Filtrar. Isso. Hoje, por exemplo, pro lado bom, você precisa de fazer uma pesquisa. Rapaz, rapidinho você tá com a informação daquela pesquisa. É. Você precisa saber de uma informação passada. Você falou, então, Você tem o conteúdo na mão. você tem muito rápido a informação, né? Você tem o lado bom. E tem um lado também que vem muita coisa ruim também, né? Você tem acesso a muita coisa ruim. Então tem que ter o equilíbrio. Os nossos jovens, adolescentes, tem que ter uma estrutura ali, né? Alguém de Deus, a família, dificuldade. acompanhar de perto para que ela não venha ir para o lado contrário aí, porque tá fácil, né? Tá tudo ali, livre acesso. Eu lembro quando eu era jovem, assim, que tinha essa dinâmica dentro da igreja, viagem. Esse dia até falei com o pastor, assim, os ônibus eram lotados, você ia para o monte, você ia para algum evento da igreja, era sempre para marcar ensaio, essas coisas, você via o movimento. Hoje em dia, não. Hoje em dia é dificuldade para você reunir, não. Para você reunir é difícil. Eu vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer... Hoje é o ambiente da desculpa. Vou ter que fazer isso, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer isso. E você acaba... Não é que a pessoa está ocupada demais. É o problema que é o tempo que... Distrai às vezes com outras coisas que ela poderia organizar. Eu mesmo, eu falei um dia pro pastor, eu preciso me organizar para voltar aí, porque eu pego minha menina às vezes no domingo, e no domingo eu vou em Barretos, levo, eu chego e já acabou tudo. Eu falo, mas não é, eu preciso me organizar, né? Eu sou falho nisso aí. Eu falei, nossa, eu preciso me organizar para voltar a frequentar, porque eu acho que é importante, fortalece o nosso filho. E é uma coisa imperceptível, que às vezes você não percebe. É. Você tá ali focado, de repente a hora passa. Verdade. Você tá na dinâmica do dia a dia, trabalho, isso aqui que hora que eu orei? Que hora que eu separei? Mas a Bíblia eu leio. Eu costumo de ler sempre uma folha por dia ali. Tem vezes assim, não é vergonhoso falar isso. Tem hora que eu vou orando, caminhando pro serviço. Vou falando com Deus, porque às vezes acorda atrasado, às vezes a dinâmica é difícil. Então, mas a importância de você separar ali 5, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, você for você, bom dia, Deus. Boa noite, Deus. É importante demais isso aí. E uma coisa que eu vi tem um cara que eu sigo na internet também, às vezes ele fala umas polêmicas, mas é para dar uma hypada ali em algum assunto. E ele fala também que ele incentiva muito nós termos, às vezes, um caderno de gratidão, porque às vezes a gente só reclama, né? Reclama, mas a gente esquece os lados positivos. A gente tem um caderno ali de gratidão e todo dia escrever, agradecer também, né? Pra a gente ver também os lados positivos que a gente vem na vida. É que existe. Porque senão a gente só fica, eu não tenho isso. Fica reclamando, né? Ainda mais hoje com a rede social, a gente fica se comparando. Antigamente a gente às vezes comparava com os vizinhos. Amigo lá, mas agora a gente tem uma pessoa que compara com o Neymar, né? Aí é uma vida que luxuosa. Nossa, mas eu tô muito longe, eu tô pra trás, né? Fica que você tá, vamos dizer, às vezes a gente tá bem demais, né? E não tá, às vezes a gente vendo, né? Não tá vendo. Aí a importância das vezes a gente ter começar a falar, não, mas eu sou grato, ter saúde, porque eu acho que o importante é a saúde, né? Isso. O resto a gente consegue. Agora, quando você tem um problema de saúde, você já fica debilitado. Nossa. Verdade. Eu tenho esse hábito aí de fazer o fechar para balança, eu faço isso aí. Você faz? Eu faço esse. Eu aprendi com um pastor lá de Ribeirão Preto, lá da igreja onde eu frequentava. Pois ele sempre faz isso. Ele falava assim, irmão, nós temos que ter um alvo. Nós temos que ter um alvo pro próximo ano. Não sabe se vai viver, mas você tem que ter um objetivo pro próximo ano.
mas você tem que fazer a alta análise daquilo que você fez no ano anterior. Você tem que fazer o checklist, fechar com a balança. Vida espiritual, vida emocional, vida sentimental, o que você conquistou, o que você deixou conquistar, o que está projetado de um ano para o outro, para você lançar para o outro ano, o que você falhou porque você não conseguiu. Aí eu peguei esse hábito de sempre fazer análise de vida. Legal. Eu peguei esse hábito, né, fazer essa análise. Só que assim, eu sempre oro a Deus como ele me ensinou. Aquilo que eu não conquistei, aquilo que eu deixei de fazer, não pode gerar frustração em você. Ele tem que gerar um objetivo para você fazer melhor para o próximo ano. Então eu pego esse hábito, desde assim, esse pastor me orientou, eu carrego comigo como um objetivo assim. A gente não sabe se vai chegar, mas se não chegar, a gente está tentando lutar para chegar. É. E, pastor, eu tenho uma parte da Bíblia também que eu acho que é importante a gente falar de Davi, que depois ele tem as reflexões que ele fala que na vida às vezes tudo é vaidade. Isso, na verdade, esse aí foi o filho dele, né? O filho de Salomão, Salomão, fé. Salomão O que acontece? Salomão, ele é o filho de Davi, né? Considerado o rei mais sábio. Ele pede sabedoria a Deus, enquanto todos os reis, era hábito, né? Os reis, eles pediam riqueza, pediam glória, ou seja, o pedido deles era em prol de conquistas, em conquistar reinos, terra. Aí Salomão pede sabedoria. E é muito interessante que, por exemplo, Provérbios, ele escreve Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? Era Salomão, eu confundi com Davi. Fiz essa. Sim, não, mas tranquilo. Então quando ele está jovem, ele conquista tudo, ele foi um grande conquistador. Mas a hora que ele vai envelhecendo, ele entende, né? E onde ele escreve Eclesiastes, já na sua fase mais madura, ele fala, tudo é vaidade, né? Ou seja, tudo eu vi que debaixo do céu, debaixo do sol, tudo é vaidade. Porque ele é um cara que conquistou tudo que queria, é o que ele para assim mais no final e fala, rapaz, isso aí vai ficar. tudo passageiro, né? Vai ficar. Lógico, valeu a pena ali, mas ele percebe, ou seja, a maturidade. O jovem às vezes não percebe isso, né? Quando é muito jovem, a gente. Isso é a fase. O tempo não vai passar. Isso, quer aproveitar aquela Você jovem doideira. eternamente. Isso, mas a hora que você pega uma fase madura, você entende, né? Começa a dar valor diferente às coisas, começa a valorizar mais, né? Pessoas, né? Tempo. Quando é jovem, não, você acha que nem. Mas aí Salomão entende isso, aí onde ele escreve que há um tempo para todas as coisas, né? Debaixo dos céus, e ele tem uma lista enorme lá, tempo de nascer, de morrer, tempo de chorar, de sorrir. E vai dar uma lista enorme lá e ele fala, tudo é vaidade. De vaidade em vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador, né? Então ele entende essa proposta já maduro, né? Ele entende que Passou todo o processo. todo o processo ali, depois de muitas conquistas, ele fala, ele deixa para os mais jovens ali, fala, tudo é vaidade. Ele fala, não há nada novo. Ele fala, nossa, novidade. Nada, isso já veio lá de trás, né? Ou seja, as coisas é vem repetindo. Ele fala um pouco sobre isso, que às vezes a gente fica empolgado com novidade, mas fala, não sei, não precisa ficar empolgado, não sei, né? É tremendo, né? Provérbios tem uma sabedoria. Sabedoria. Acho que se ler Provérbios ali, Provérbios, você tem que fazer na vida, né? Acho que se você seguir são lições, padrões de vida, e isso aí mesmo. E sobre a igreja, pastor? Hoje você tem quantos fiéis hoje que frequentam? Como que... Rapaz, eu conversei com um amigo meu hoje sobre isso aí. A gente tá com um checklist, vamos chamar de checklist, que a gente está chegando novos membros, então a secretaria está com forms lá, preenchendo todo membro está preenchendo para a gente fazer esse censo para ver como está. Eu acredito que já está chegando cerca de uns 130, 150 membros, né, mais ou menos, eu acredito. Mais os frequentantes, né, que às vezes não é membro ainda, mas está ali de um dia ou outro frequente, aos domingos, principalmente. Mas graças a Deus, Deus está honrando, né, com a palavra dele, a igreja, a obra de Deus em crescimento, né? Está construindo uma nova sede, construindo. Um pouco aí, às vezes, quem quiser ajudar, né? Perfeito, a gente está construindo ali na Monte Alegre, 427, né?
já está levantando paredes, né? A gente tem recebido ajuda de vários lugares, várias pessoas, dos membros, pessoas que não frequentam, mas têm o desejo de ajudar. Quem nos assiste também, eu quero ajudar, só ir lá na rede social da igreja, né? Qual que é a rede social da igreja? OBPC Planura. Né? O BPC Plano. OBPC Planura, né? A rede social da nossa igreja, está no Instagram, no Facebook também, né? E tá uma bênção, né? Quem quiser estar nos apoiando, eu aprendi que quem cuida das coisas de Deus, Deus cuida das coisas dele. Né? Se você cuida daquilo que Deus cuida, Deus vai cuidar da sua vida também. Né? Deus cuida da sua família. Se você importa com aquilo que Deus importa, Deus vai importar com aquilo que você importa também. Né? Então, isso é reino. A gente está feliz, Deus está fazendo uma obra poderosa aí. Bacana. Em breve vamos inaugurar aquela casa para Deus. Davi queria construir uma casa para Deus, Davi não pôde construir. Davi é um homem de guerra, né? Sim. Muito sangue nas mãos, muita batalha, e mas o desejo dele era construir. Aí Deus falou: não, quem vai construir vai ser seu filho. Aí Salomão constrói uma casa para Deus. Esse aí é o tempo de... E o templo de Salomão, né? A primeira construção, uma das mais belas construções da antiguidade, né? Do mundo antigo. O templo de Salomão. Então, era o desejo do pai, Que foi em Jerusalém. lá em Jerusalém. O desejo de Davi, mas quem construiu foi pelas mãos de Salomão. E tem uma polêmica, né? Umas teorias da conspiração e tal, que quem reconstruiu o templo hoje seria o anticristo. Tem esses negócios assim? Tem. Como que é? Salomão constrói o primeiro templo, né? E lá em 586 a.C., mais ou menos, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, aí ele sitia Jerusalém, leva cativo, aí incendeia, destrói o templo. Aí vem Zorobabel, vem Esdras, Neemias, eles reconstroem e levam o povo de volta, reconstrói, enfim. E no ano 70, depois de Cristo, Nero, general Tito, eles destroem o templo, só fica os muros, que ainda está lá hoje, que é aquele muro das lamentações, quando mostra Jerusalém, mostra um muro enorme, turístico, bem turístico. e assim uma cúpula dourada lá, uma mesquita, né? Acho que é a terceira maior mesquita islâmica. Então, mas está dentro do mesmo ambiente onde era o templo. Então, ou seja, ali tem duas religiões, que é o islamismo e o Bem judaísmo. complicado. É complicado. Então tá ali, mas o que sobrou do templo é só aquele muro. O que sobrou ali é o muro. Né? Ele foi reformado por Herodes, ali na época de Jesus ali, ele foi reformado por Herodes, o templo que foi reconstruído por Esdras e Neemias lá. Os muros e o templo foi reformado por Herodes na contemporâneo de Cristo. Mas no ano 70 foi destruído. Agora, dentro da escatologia bíblica, o anticristo ele vai reinar, né, além da grande cidade, que a gente estuda, grande Babilônia, e vai reinar a partir também do novo templo, da reconstrução do templo em Jerusalém. Então a gente acredita que esse templo vai ser reconstruído um dia. E a partir dali o anticristo vai ter o seu reino lá. Né? Que o anticristo que a gente ouve, ele não vai aparecer mal, né? No primeiro momento ele seria. No primeiro momento muito ele vem. bom, seria Amigável. apaziguar todas as Apaziguar, conflitos. isso, vem com a gente chama de falsa paz, né? Então é um período aí de falsa paz, de ganhar uma certa quantidade de pessoas, para depois ele virar casaca, né? Tirar as cargas da manga, né? Mas isso aí é um assunto longo, né, bicho? Nossa, Mas é importante, a gente nas terças-feiras a gente está estudando. a parte bíblica, Na na terça terça-feira. a gente está estudando especificamente esse assunto. Então, quem quiser, às vezes, entender um pouquinho da parte mais bíblica, parte na bíblica terça-feira. escatológica, somente agora, nesse tempo, a gente está estudando escatologia toda terça. Tá somente falando desse assunto Na aí. igreja mesmo, que Lá na horário? igreja, às 19 horas, ele está lá já, Tá lá, 19 horas toda aí terça. estuda essa parte Está estudando, bíblica. agora a gente leva bastante tempo estudando essa parte, né? Sim, muito importante. E é Fundamental. importante. Isso aí. Bacana. Agora vocês vão batendo papinho que eu vou no banheiro aqui, rapidinho. Hora do comercial, galera. Hora do comercial. Hora do Não, comercial. papo aí. Ale- Os patrocinadores do Não, café. Como que é o nome do café? Vai lá que eu tenho que. Café da roça. Agradecer, pastor, muito obrigado. Eu agradeço, viu? Essa aula aqui, a Cássio, muito Eu que obrigado. agradeço. Viu? Acho que a gente falar de espiritualidade tem
poder levar para Sim. mais pessoas. Perfeito. Acho que é importante, né? A rede social é um companheiro que a gente pode estar levando. Isso mesmo. Aqui eu tenho, só trouxe aqui, eu sempre recomendo um livro. Sim. E hoje nós vamos recomendar a Bíblia. Perfeito. Sim, ó. A Bíblia fica na minha cabeceira, eu fui lá buscar. Sim. Aí era da minha mãe. Minha mãe sempre tinha um sonho de me levar para a igreja, sabe? Sim. Que eu nunca fui. Aham, Aquela questão de mais jovem, às vezes Sim. você não coisa e aham. aí hoje eu vou na Sim, sua igreja, sim. frequento a Igreja para Cristo e todo dia leio, abro aqui, leio a Bíblia, para onde eu viajo, levo. E aí eu vejo sempre assim minha mãe Aham. me orientando assim, fala assim, agora Sim. acho que ela estaria feliz, né, de Sim. Sim. estar indo. Pastor, mas antes de você ir, eu quero que você deixe uma mensagem para futuras gerações, que essas coisas da internet, Sim. vídeos, vão ficar É. gravados Sim. posteridade muitos anos. Perfeito. O que você diria para as pessoas daqui 20 anos? Daqui 20 anos. Deixa eu ler um texto aqui. Apocalipse 3. Apocalipse 3, verso 21. Diz assim, ó. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Essas aqui são palavras de Jesus, né? Aqui é o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Jesus diz assim, ó, eu venci. Se vocês vencerem também, assim como eu assentei com meu Pai no trono, vocês assentarão. Agora, olha que poderoso é isso. Já fica para a geração futura, presente e futura. Como disse Salomão, todas essas coisas vão passar, né? A nossa juventude, nossa robustez, tudo isso vai passar. Só que a gente precisa ser vencedor. Vencedor como? Ah, eu conquistei, fiz MBA, tudo isso é importante, né? Fiz doutorado, mestrado, tudo isso é importante. Mas a conquista que Jesus está dizendo é conquistar a nossa vida para com Deus, nossa salvação em Deus, através de Jesus Cristo. Há uma conquista, e essa conquista a gente não consegue fazer ela sem Jesus. Jesus fez. Jesus diz, eu venci. Ele diz, eu venci. No mundo de aflição, eu venci. Jesus diz, e como eu venci, eu assentei com meu Pai no trono. Quem vencer como eu, ele já deu exemplo, também vai se assentar no trono como eu assentei com meu Pai. Então, o segredo, e aqui fica um conselho, precisamos ser vencedores em Cristo Jesus. Ah, mas eu vim de uma família assim, vim de uma família problemática. Eu preciso ser vencedor em Cristo. Cristo venceu. Eu preciso me esforçar para ser vencedor em Cristo e Jesus também. Por quê? Porque se nessa vida eu não conseguir conquistar, igual o presidente da Casa falou, né? Faz o balanço, nossa, isso ficou legal, isso ficou para trás, não consegui essa conquista, igual o Tarcísio falou, às vezes no mundo globalizado a gente se compara com alguém que está lá distante, né? A gente tenta, não, às vezes a gente não vai conseguir conquistar tudo que a gente quer aqui, mas a gente precisa conquistar a nossa vida para com Deus, nossa salvação em Deus. Os vencedores é aqueles que conquistam a sua salvação para com Deus. Aí é uma vitória, aí, porque a vida não termina quando nós morremos, ela inicia, né? Porque aí a gente entra para a eternidade. Então, como será a minha eternidade? Né? Isso aqui vai passar. Porque isso aqui tudo vai passar, né? E a Bíblia diz que o que a gente vai levar? As nossas obras nos acompanharão. Aquilo que eu fiz por meio do corpo, vai me acompanhar para a eternidade. O que eu fiz? Qual foi as minhas ações? Que eu plantei no reino do Espírito aqui, vai me acompanhar. Né? As minhas obras vão me acompanhar. Aí lá Deus vai ver se eu fui um vencedor ou não. Entendi, bacana. Obrigado por esse convite aqui, por esse bate-papo, né? Foi muito bom. Deus continue te abençoando, viu? Nessa empreitada sua aí, já de segundo mandato, né? De vereador. É um amigo que Deus nos deu. Deus continue te abençoando a sua família, tá bom? E que melhor que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Cássio, deixa uma mensagem. Uai. O podcast. Eu acho que se for relacionado a isso, né? Enfim, para mim foi um privilégio. Se for deixar uma mensagem aqui do podcast, para mim foi um privilégio. Uma mensagem que você teria para alguém que vai ver daqui 10 anos, ou pessoa que vai assistir. Então, Uma mensagem que você, às vezes, o Nicolas, quando crescer lá mais 10 anos futuramente, ele olhar e falar, pô, uma mensagem, Sim, não sei. Pá.
Então, o pastor Pedro falou o que é fundamental para a vida, o jovem, para todos nós, desde o que tem aí, nasceu hoje para 130 anos. Então, é algo, é isso, é colocar isso no coração, essa prática, plantar aquilo que Deus quer que você planta aqui, para que você venha a ser recompensado na eternidade, aquilo que é acerca do principal que você fez aqui nessa vida. E se for para recado para os jovens também, eu falo aquilo que o pastor falou também. Estou falando para todos, mas principalmente para jovens que levam uma vida relevante, né? Falar no estilo jovem, né? Pega a senha, guarda no coração e seja vitorioso em Cristo. Amém. Tarcísio, mais uma vez, quero agradecer, né? Amigo também, a gente está aí há muito tempo, a gente sempre está comunicativo aí. Pastor Cleiton, qual é o meu pastor lá na Igreja do Brasil para Cristo. É só saudação para vocês aí. Muito obrigado por participar com vocês. Obrigadão, viu? Valeu, Obrigado, pastor. Tudo bom? Falou, galera.